Opa, pessoal, eu sou Paulo Pires, estou aqui mais uma vez com os meus amigos Vitor Eidelman, André Moura e Marcelo Monteiro para mais um programa do canal Memórias da Bola FC. Hoje nós vamos apresentar o primeiro programa da série Camisas Campeãs. Então, essa vai ser uma série para a gente falar e mostrar várias camisas de times e seleções campeãs. E para começar hoje, eu vou chamar aqui meu amigo Vitor Eidelman para dar início nessas camisas bacanas que a gente vai mostrar hoje. Fala com a gente aí, Vitor, o que você trouxe para a gente hoje? Valeu, Paulo. Fala, Moura. Fala, Marcelo. Vamos começar hoje aqui com uma camisa especial, o título do Flamengo. Uma camisa branca da Adidas, né? Do ano de 1980. Eles veem aqui que tem um número 6, número vermelho. Essa camisa foi utilizada na Taça Guanabara de 1980, né? Naquela época, especificamente nesse ano, a Taça Guanabara não era o primeiro turno do campeonato estadual, era um torneio à parte, foi disputado na época por 6 clubes, os 4 grandes, mais Americano e América, num turno único, né? Cada um jogava contra o outro uma vez só. E o Flamengo chegou à última rodada, numa partida contra o Vasco, que precisava apenas de um empate para garantir o título da Taça Guanabara, e a partida terminou em 0-0. Então o Flamengo conquistou o título. A gente tem uma curiosidade aqui, eu vou lembrar de algumas curiosidades sobre a camisa. Primeiro, esse modelo aqui foi o primeiro modelo em que a marca da Adidas apareceu na camisa do Flamengo. Foi a primeira vez que o Flamengo utilizou um uniforme com a marca da Adidas, antes mesmo de utilizar o uniforme rubro-negro. Ou seja, ainda em 1980, o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro com aquele modelo anterior, com a camisa estilo Dória, com um CRF um pouco diferente. E essa foi a primeira vez que o Flamengo utilizou a marca do fornecedor e também o novo design do CRF. Qual a data que começou? Foi em agosto de 1980. Agosto. Né? Então foi praticamente um ano depois do Vasco começar com a Adidas também. Imagino que sim. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro, chegou a fazer uma excursão exterior, voltou. Quando voltou, já começou a utilizar esse uniforme com o novo design do CRF e também a marca da Adidas estampada pela primeira vez, né? E uma outra coisa bem interessante é o número, né? O número vermelho. Inicialmente, a Adidas definiu juntamente com o Flamengo, definiu esse número vermelho, que logo foi mudado para o número preto. Então, esse é um modelo ainda mais raro, porque foi poucas vezes utilizado com essa fonte em vermelho, né? O Flamengo conquistou nessa data, então, o tricampeonato da Taça Guanabara, que só nesse ano foi disputado de uma forma independente, e a partir do ano seguinte voltou a ser aí o primeiro turno do campeonato estadual. Vitor, o modelo rubro-negro, nesse momento, ainda não tinha a marca da Adidas, mesmo depois desse jogo? Tinha, mas o primeiro jogo foi com a branca, né? Sim. Após esse jogo, então, já passou a usar a Adidas também na rubro-negra? Na verdade, após esse jogo, o Flamengo voltou para a Europa. Aí não tem registro, né? Não, tem, mas é aquela camisa do Ramon de Carranza. Ah, tá, é a do Ramon. Voltou para a Europa e usou eu nem entrei no mérito, senão é uma história longa. Não, é lógico. Usou a camisa Dória. Quando voltou, foi estrear no Campeonato Carioca de 80, aí usou a rubro-negra. Ah, legal. Entendeu? Bacana. Show de bola. Esse foi um jogo de lançamento, talvez. Foi o jogo de lançamento da camisa. É curioso porque duas coisas, né? Um é ter estreado a Adidas com o modelo branco e outra é ter usado o branco contra o Vasco, né? Porque é muito difícil, né? O Vasco jogou de preto nesse dia. Bem difícil. Jogou de preto. Eu nem tenho registros anteriores de Flamengo e Vasco com Flamengo de branco, Vasco de preto. Aliás, eu nem sei se depois aconteceu. Eu sei que Fla-Flu aconteceu depois, agora Flamengo e Vasco. Eu acho que, sei lá. Eu também lembro. Talvez lá nos anos 30, sim, né? Anos 50 para cá, difícil, muito difícil. Então vamos continuar.
E agora eu sei que o Moura trouxe uma, né, Moura, que é do meu time português aí, do time que eu torço lá em Portugal. É essa que você vai mostrar agora ou é para depois ainda? É isso aí, Paulo. Paulo, Vitor, Marcelo, é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol, com o pessoal que está assistindo. Bom, vou mostrar aqui uma camisa que é talvez a mais emblemática do Futebol Clube do Porto. É uma camisa da temporada 87-88. Lindona. É lindíssima da Adidas, é emblemática, cara. Sensacional. É o Dragão. E era uma época que lá no futebol português, o único campeão europeu era o Benfica, que foi bicampeão em 61, 62. Em 87, o Porto acabou levando a Copa dos Campeões da Europa, né, tirando um peso nas costas aí. No caso, um grande time, a final, inclusive, foi contra o Bayern de Munique, o Bayern de Rummenigge. No Futebol Clube do Porto tinha um grande jogador chamado, além de outros jogadores, né, tinha o Raba Madjer, que jogou 2 Copas, o argelino Raba Madjer, Copa 82 e 86. Inclusive, a gente falou sobre o Madjer no nosso programa da Copa de 82. A gente vai jogar o link aí para o pessoal que não viu. Né? E o Porto também tinha o Paulo Futre, que era um astro português. Tinha alguns brasileiros, o Celso, o Casagrande e o Juari. Né? E essa final com o Bayern, o Madjer fez um gol de calcanhar e 2 minutos depois ele deu o passe do Juari fazer o gol do título. Né? Então, esse título aí foi muito importante para o aumento da popularidade do Porto, né? Ainda mais, né? Da sua grandeza. E nessa mesma temporada, o Porto jogou o Mundial. Opa, fala, Marcelo. Não, uma curiosidade, você estava mostrando essa camisa, que ela é da Adidas, mas tem um número que lembra o da Lecoq, né? Aquele tipo meio geométrico, assim, né? Em perspectiva, que é um número que não era muito usado pela Adidas, né? Essa particularidade, né? Exatamente. Esse número daqui, Marcelo, na Copa de 86, eu acho que as seleções já usavam essa fonte. Sim, a Alemanha na final usou essa fonte, né? Isso, mas foi pouco tempo nessa. Acho que foi nesse finalzinho, no caso, segunda metade dos anos 80 até o finalzinho. E é costurado, né? O número é um pano costurado, né? Dá para mostrar. No caso, é um quadrado branco e um número de veludo. Legal. É o tipo de problema que sempre se tem em camisas listradas, né? Sim. Coloca o número direto, ou se coloca um fundo. Isso até hoje os clubes se deparam com esse tipo de problema, né? No caso do Porto, tradicionalmente, sempre teve essa tradição na camisa deles, que é um quadrado branco, só que a camisa ela não era preparada com esse quadrado. Era, no caso, as listras, no caso, contínuas, né? Era feita já para Exatamente. E aí, em 87, o Porto, campeão europeu, jogou a final da Taça Intercontinental, Mundial, contra o Peñarol de Montevidéu. E aí, essa final foi 2-1 para o Porto, e o Raba Madjer também marcou um gol na final. Ele era um jogador sensacional. E tem um dado curioso desse jogo aí, que esse jogo ele passou aqui no Rio de Janeiro ao vivo. E aqui no Canal 9, que era a TV Corcovado, ela, a partir do meio-dia, ela retransmitia a TV Record de São Paulo. E de madrugada, eu e meu irmão, a gente viu esse jogo, então por isso que eu tenho essa paixão por esses 2 clubes. Foi assim, na época não era comum ver jogos internacionais. Aqui era só final de Copas da Europa, que a Globo passava, final de Recopa, Copa da UEFA. E realmente foi uma emoção muito grande ter visto essa partida aqui numa época tão difícil assim de jogos ao vivo, né? Esse jogo foi teve uma nevasca tremenda, né? No Porto Peñarol, não foi esse jogo que o campo foi esse aí. Bola amarela, né? Aquela bola amarela da Adidas. Laranja, não era laranja? Laranja ou amarela? Era amarela? Amarela. Bola laranja foi num jogo Boca e River em 86. Teve uma bola laranja lá que foi um clássico muito famoso. No caso, o River ganhou, né? Até hoje é lembrado disso aí. Nessa época, a Adidas tinha um modelo branco, tradicional da Tango, né? Um amarelo e um vermelho. Eu tive essas bolas. Eu tive quando criança. Me arrependo até hoje de não ter... Enfim, faz parte. Já foi. Verdade. É isso. E a diferença dessa camisa do Porto na final do Mundial, que o Porto jogou sem o patrocínio, o Rivergrass, né? Que a Toyota que fazia toda a organização desse evento aí. E no caso de 88, o Porto foi campeão português. A gente tem aqui
esse brasão aqui, né? E é de 88, porque essa camisa aqui é de um jogo contra o Vasco, no torneio Euro-Lusitânia, jogou Vasco, Porto e a Portuguesa, a Lusa, né? E esse jogo foi no segundo semestre de 88, então já tinha esse brasão de campeão português 87, 88. Aí o Porto ganhou, no caso, a Liga Portuguesa, ganhou a Copa de Portugal, a Taça de Portugal, né? Então ele já tinha vindo de um título europeu e mundial e ganhou os 2 títulos lá de Portugal. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui, de novo, novamente a camisa do Porto, da Adidas, olha. Show de bola. Sensacional. Tudo bordado e o número flocado, ó, veludo. Ó. E essa camisa aqui é Made in German, é Adidas Made in German. Show de bola. Ficou bacana. Essa aí me remete também à herança familiar aí do Brabo. Mas vamos dar continuidade aqui. Agora, chamar o Marcelo aí para ver o que ele tem de essa campeã e qual é a campeã dele. Marcelo vem sempre com as relíquias dele, as raridades, né? A gente já sabe como é que é. Fala pra gente aí, Marcelo. Salve, Paulo, beleza? Um abraço para o Vitor, para o André e para todos os amigos que estão assistindo aí o nosso programa no canal Memórias da Bola FC. Bem, estou trazendo uma camisa, tá meio velhinha, tá meio amarelada, mas... Assim que é bom, assim que é bom. É legal. É a camisa do São Paulo, de 1980, quando o São Paulo foi campeão paulista. É a número 10, tá, assim, tá toda autografada, com vários autógrafos assim, de jogadores da época. Dá para reconhecer alguns aqui, Getúlio, Zé Sérgio, o Assis, que se destacou no Fluminense, mas nessa época estava no São Paulo, Serginho, e vários outros jogadores. E atrás, eu não sei, provavelmente... A escalação. Tem o dono da camisa, quem ganhou essa camisa, botou toda a escalação do São Paulo, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dario Pereira e Ayrton, Almir, Renato e Heriberto, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Ainda botou o nome de todos os reservas aqui e botou o placar das finais. O São Paulo enfrentou o Santos nessa decisão. O Santos ainda tinha vários jogadores, né, que tinham daquele time de 78, conhecido como Meninos da Vila, ainda estavam lá no Santos, e o São Paulo estava começando a formar um time, tinha alguns jogadores ainda remanescentes do título brasileiro de 77, né, mas já estava formando uma base assim que ganharia muitos títulos no futebol paulista nos anos 80. É uma camisa da marca Delerba, não tem marca nenhuma assim na camisa, mas tem a etiqueta da Delerba. E ainda é aquele pano grosso, assim. Nos anos 80 a gente ia ver que as camisas ficariam de modelos mais sintéticos, né? A camisa da Adidas, da Lecoq, mas esse aqui ainda é um pano, é um algodão mesmo, provavelmente um dos últimos modelos assim do que o São Paulo usou desse estilo. Em 81 já começaria a usar o modelo da Lecoq, né? Que aí foi uma camisa que também o São Paulo conquistou alguns títulos. Essa aqui, então, é de 1980. A Delerba, eu acho que tinha... Eu já peguei algumas vezes camisa, acho que do Fluminense, que era Lecoq com a etiqueta Delerba, né? Então, possivelmente, ele trocou para Lecoq e já estava nesse processo aí, nessa época de Delerba, né? Possivelmente. O Moura acho que deve até saber mais do que a gente aí desse aspecto, mas acho que a Delerba era uma fabricante, assim, que era contratada por outras marcas, é isso? Sim, Moura? Poderia ser. Exatamente. As camisas da Lecoq aqui no Brasil, a Delerba, ela fazia a confecção, no caso, porque a Lecoq ela não tinha fábrica no Brasil, né? Então ela contratava a Delerba para poder fazer esse trabalho. E depois de um tempo, né, no final dos anos 80, a Delerba passou a fazer camisas, ela mesma, para alguns clubes de São Paulo, começou a expandir seu negócio, né? E até que o dono da Delerba foi para a Europa, no caso, copiar desenhos para poder fazer camisas sublimadas aqui no Brasil. E depois, um pouquinho depois, talvez, do que isso, a Delerba fez camisas de times europeus, seleções, para vender aqui no Brasil também, né? Assim, pegando anos 90, início dos anos 90. Não, isso foi anos 80. Anos 80, que o campeonato italiano estava bombando aqui. Fez até, acho que da Holanda de 88, acho que tinha Holanda de 88. Pouquinho antes, 85, é porque o Verona foi campeão, eu tive essa camisa. Legal. 84, 85.
Eu lembro que nessa época eu jogava numa escolinha que tinha um torneio que era de times italianos. E alguns times jogaram com a camisa da Delerba na época, eu lembro disso. E a principal concorrente da Delerba era a CCS, né? CCS, também. A CCS foi mais anos 90 já, né? A CCS foi início dos anos 90, A clássica depois da Delerba foi aquela do Bragantino, né? Exatamente. Também foi um modelo europeu que ela copiou 90, né? 90, 91. Foi muito sucesso aqui. O desenho é espetacular. Sim. Esse desenho era do Ajax. Esse desenho. Do Ajax, tradicional do Ajax. Chegou então a minha vez, né? Agora na rodada aí é a vez de eu mostrar a minha camisa. Eu escolhi essa camisa porque é uma camisa que remete a um jogador que hoje poderia ser um craque, né? É uma camisa aqui do Vasco, né? De 94, e ela tem o número 10, que seria uma camisa do Denner, né? Da época. O Denner usou o número 10 em 94 no Carioca pelo Vasco da Gama. E o Denner veio a falecer antes de terminar o campeonato, né? O Denner fez sua última partida pelo Vasco no dia 17 de abril, num jogo contra o Fluminense. Inclusive, nesse jogo, ele foi expulso numa briga com o Branco, né, Moura? Deve lembrar bem disso. Ele teve um atrito com o Branco dentro da partida, foi expulso. Com o Branco, porra. Isso. E ele, no final de semana seguinte, era um Vasco-Flamengo, que o Campeonato Carioca ele foi decidido num quadrangular, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E como ele não ia jogar contra o Flamengo na rodada seguinte, por ter sido expulso, logo após a partida ele viajou para São Paulo, né? Ele foi até se encontrar com o representante do Stuttgart, que era o time até do Dunga na época, e que estava querendo contratar o Denner para levar ele para a Alemanha. E ele resolveu lá, conversou o que tinha que conversar e retornou na terça-feira. O jogo foi no domingo, ele viajou no domingo, voltou na terça-feira e de madrugada, estava chegando, era por volta de 5 horas da manhã, ele sofreu um acidente na Lagoa, né? Ele estava no banco do carona e faleceu porque o cinto fez um trauma no pescoço, né? Que ele estava deitado com o banco reclinado e tudo. Então ele veio a falecer nesse acidente, no dia 19. E no final de semana seguinte, teve o Vasco-Flamengo, normalmente, a torcida do Vasco fez homenagem para o Denner e tudo, e o Vasco acabou sendo campeão, não no final de semana seguinte, mais ou menos um mês depois, que ainda estava no quadrangular, que era um quadrangular entre Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Vasco foi o que somou mais pontos, já tinha entrado até nesse quadrangular com 2 pontos a mais, por benefício que ele ganhou na primeira fase, né, vencendo o turno, sendo o maior pontuador, e o Vasco se tornou campeão carioca com essa camisa. Então eu vou voltar a mostrar a camisa para vocês verem e até falar um pouquinho da diferença que tem, que essas marcas aqui de Vasco, né, ela tem a Cruz de Malta, né, e tem as marquinhas Vasco. Essa marquinha escrito Vasco é o que diferencia esse modelo do modelo de 93. O modelo de 93 da camisa do Vasco é exatamente igual a esse, só diferencia com essa marca d'água que tem um pouquinho de esse Vasco, né, diferente nela. Fala, Moura. A gente falando do Denner, né, que a gente lembra com muito carinho que ele tinha o sonho de jogar a Copa do Mundo de 94. A gente tem que também dar o registro do confronto entre Denner e Maradona em janeiro, na Argentina, contra o Newell's, né, naquele amistoso, onde ele deitou e rolou naquele jogo, né? Foi um jogo que o Maradona depois, no final, fez questão de falar com ele, de dar os parabéns, né, pela partida que ele fez, que o Denner brincou naquele jogo ali, o Denner brincou. Foi realmente uma pena, né? O Denner era um cara assim que tinha futuro, ele tinha uns problemas fora de campo, que muita gente fala, ele teve problema com o Leão, problemas assim indisciplinares, né? Então, muita gente fala que ele talvez não tivesse sido o craque que poderia ser, mesmo continuando vivo, por conta dessa cabeça, esse temperamento que ele tinha, né? Mas, de qualquer forma, futebol ele tinha, né, cara? A gente via que ele, com a bola nos pés, era brincadeira. Então, com isso, a gente encerra uma rodada das camisas campeãs, mas eu acho que ficou ainda pequeno, né? A galera acho que deve estar com gostinho de quero mais. Vamos fazer mais uma rodadazinha para ver como é que fica aí. Dá início a mais uma rodada aí, Vitor. Vamos lá, mostra mais uma relíquia pra gente. Vamos lá. Trouxe aqui uma agora da seleção Copa América 2004. Show! Número 2. Mancini. Bacana. Mancini jogava na Roma, né, naquela época. Ele iniciou a Copa América como titular da seleção.
O Brasil estreou contra o Chile, 1-0, depois ganhou da Costa Rica de 4-1. Terceiro jogo, perdeu o Paraguai. E nesse jogo, o Mancini foi barrado, enfim, ele já deixou a vaga ali para o Maicon, né? Ele foi substituído. No jogo seguinte, já o Maicon seguiu até o final da competição. Aí o Brasil ganhou do México de 4-0, depois teve um empate com o Uruguai na semifinal, ganhamos nos pênaltis. E na final contra a Argentina, aquele jogo famoso, né? O Brasil estava perdendo até os 48 do segundo tempo. O Adriano recebeu uma bola, dominou, de virada, empatou. E nos pênaltis, o Brasil levou o título da Copa América de 2004. Temos alguns detalhes aqui importantes dessa camisa, para o pessoal que gosta, enfim. Esse modelo de jogo, né, ele tem o CBF em transfer, como a gente fala, né? Não só o CBF, mas também aqui o Nike, né? Ele é aplicado na camisa, não é costurado, né? E a gente tem aqui um design bem clássico dessa época, né? Um padrão desenvolvido ali pela Nike, que foi um número dentro de um círculo, né? Isso, praticamente todas as principais seleções da Nike na época utilizaram esse padrão, esse modelo. E na parte de trás, a gente também tem um detalhe aqui, também foi um padrão da Nike, o nome ficava dentro de uma parte verde, né? Numa faixa curva, né? Verde, diferente do que a gente estava acostumado, que era o nome sempre no fundo amarelo da camisa. Então, é uma camisa diferente. Eu gosto muito desse modelo, eu acho que foi inovador para a época. Muitos, enfim, acham estranha, mas eu gosto bastante dessa camisa, principalmente com o nome atrás, porque em alguns jogos sem aquele nome atrás fica um espaço em verde lá meio que solto, né? Aí não faz muito sentido. Mas ela completinha, com número embaixo e nome em cima, acho que fica show de bola. Fala, Marcelo. Com certeza. O curioso é que essa Copa América o Brasil foi com uma seleção bem desfalcada, assim, né? Imagino que o Cafu, né, devia ser o titular dessa posição, não foi o Ronaldo Fenômeno, nem o Rivaldo. Mesmo assim, o Brasil conseguiu. O Adriano ainda era uma promessa, ainda não era um atacante consolidado. O Diego do Flamengo hoje em dia O Diego jogou, bateu um dos pênaltis da final. Felipe do Flamengo, né? Felipe Vaz, que era do começou Vasco, no Vasco, mas naquela época estava no Flamengo, jogou. Isso. O Júlio César, eu acho que naquele momento ele engrenou na seleção, depois foi ser titular convocado em 2006 e titular em 2010. Batista também era? Não. O Júlio Batista não tem certeza se foi. Ele foi em 2007. 2004 não tem certeza. Acho que o atacante principal dessa seleção era o Luiz Fabiano, mas que não foi bem nessa Copa América. O Adriano, assim, não era o atacante... Acho que faziam dupla, mas o Adriano não era o grande nome e acabou se tornando durante a competição. O Luiz Fabiano que era a grande aposta, assim. Como assim, um reserva para o Ronaldo, no caso. De fato, os destaques da seleção, enfim, que participaram da Copa de 2006, a maioria não estava nessa competição. Fala, Moura. Fala aí, Moura. Eu lembro que o Parreira, depois do jogo, falou, né? Depois daquela que o Tevez tentou fazer embaixadinha lá no córner, lá o jogo estava 2-1. Depois do jogo, depois da comemoração, ele falou em entrevista que ninguém podia brincar com o futebol brasileiro, né? Realmente, a Argentina pensava que estava com o título já ganho, né? O Adriano fez aquele gol no final e ganhou nos pênaltis, aquele foi surreal, né? Show. Aproveita aí, Moura. Dá seguimento aí, vamos lá. Mostra a tua relíquia agora da vez aí, qual é? É sempre emocionante de falar de um clube que a gente admira, né? Então, eu vou mostrar agora uma camisa de um clube que a gente tem muito carinho, que é o Peñarol de Montevidéu. Camisa clássica. A camisa da Adidas. Olha isso. Da Adidas, flocado. Essa camisa aqui, para os torcedores do Peñarol, é a camisa top, né? Uma camisa, ela é muito desejada, é uma camisa de uma época que o Peñarol ressurgiu, né? De forma internacional, porque o Peñarol, ele nos anos 60, ele foi o maior time da América do Sul, superior ao Santos de Pelé, no caso no continente, porque o Peñarol ganhou mais Libertadores que o Santos, né? E
teve o Spencer, né, que até hoje é o maior artilheiro da Libertadores, 54 gols. Né? E o Peñarol, nos anos 70, não ganhou títulos internacionais. Né? E no início dos anos 80, ele formou um bom time, né? Foi campeão do Uruguai em 81 e voltou para a Libertadores em 82. Né? E até 81 tinha um jogador no Peñarol chamado Rubem Paz, todo mundo conhece, que é um astro do futebol uruguaio. Ele foi campeão do Mundialito em 80, foi também o melhor jogador do Mundialito. E o Rubem Paz ele foi trocado com o Inter de Porto Alegre pelo Jair. Jair foi vice-campeão da Libertadores com o Inter em 80, perdeu para o Nacional. O Jair que iria para a Espanha, jogando no Atlético de Madrid, acabou indo para o Uruguai. Ele acho que ele não queria, segundo a entrevista dele, e o Jair estourou no Peñarol, foi campeão do Uruguai em 81, e ganhou a Libertadores de 82 contra o Cobreloa, né? O Cobreloa que foi adversário do Flamengo em 81. Um fato curioso que o Peñarol jogou a semifinal da Libertadores, jogou o Peñarol, ele pegou o Flamengo também, que era um triangular. O Peñarol, o Flamengo jogando pelo empate, para poder jogar mais uma final contra o mesmo Cobreloa. O Peñarol acabou ganhando aqui no Maracanã 1-0, o Jair. Né? Então, foi, no caso, um grande negócio do Peñarol. Ele ganhou, o Jair virou um ídolo. Né? E um pouquinho depois, no Mundial, contra o Aston Villa, o Peñarol ganhou de 2-0 e o Jair também marcou um gol nessa final. Foi o melhor jogador desse jogo. Ele ganhou um carro da Toyota, assim como o Zico ganhou em 81. O Jair ganhou lá o Toyota Carina. Só que tem um fato curioso aí. O Jair, depois dessa final contra o Aston Villa, campeão mundial, enfim, ele ficou brigado com o elenco todo do Peñarol. Por quê? Os jogadores do Peñarol queriam dividir o prêmio. Eles queriam que o Jair dividisse o prêmio, o carro, vendesse o carro e dividisse com todo mundo. E o Jair não quis dividir. E aí, em 83, ele ficou afastado, né? Ele não jogou as finais contra o Grêmio, em 83. E aí, depois, saiu brigado. Acho que veio para a Juventus, da Moca. Enfim, ele não saiu muito bem lá do Peñarol. Mas hoje ele depois disso aí passou vários anos, né? O Jair hoje ele é um grande ídolo, sempre lembrado nas homenagens do Peñarol, né? E o Peñarol, voltando ao cenário internacional, como eu disse, depois dos anos 60, voltou. Essa Libertadores de 82 foi a quarta Libertadores do Peñarol, né? Então, realmente, tinha um grande jogador, que é o grande artilheiro da história do Peñarol, que é o Fernando Morena, né? É o Fernando Morena e o Rubem Paz. O Rubem Paz saiu e, no caso, Morena formou uma grande dupla de ataque com o Jair, né? Então, essa aqui é a belíssima camisa do Peñarol. Adidas, etiqueta. Mostra as costas dela. Essa camisa aqui ela não tem número. Show. Mas é uma camisa que ela é oficial da época, é uma camisa que foi, no caso, preparada para o clube e não foi usada em jogo, então é uma camisa 0 bala. Show. Vitor quer fazer uma pergunta aí? É uma curiosidade, né? Acho que não só na camisa do Peñarol, mas a gente está falando aí de 81, 82, uma camisa sem o escudo. Se não me engano, o próprio River Plate também nessa época não usava. Então, me parece que a Argentina e o Uruguai ainda estavam, nesse momento, acho que tentando aí trazer ainda o que era o padrão dos anos 70, algo mais tradicional, sem o escudo. Enquanto aqui no Brasil, enfim, a gente praticamente não teve isso, né? Desde anos 30, por aí, sempre o escudo apareceu com raríssimas exceções. Por que isso, Moura? Você sabe? A gente já leu um pouco sobre isso, a gente entende que era uma questão cultural mesmo de cada país. Né? Porque na Argentina sempre foi... Na Argentina, até em 81, 82, o Boca Juniors não usava escudo, usava só as estrelinhas, né? Uma sigla. O River realmente não usava. E realmente no Uruguai só o Nacional usava. Oi? O River tem uma camisa que era uma propaganda até dentro da faixa, não era? Que não era um escudo, era propaganda de alguma coisa, eu não lembro exatamente o que. Mas era até o River usou, assim como o Vasco usou Coca-Cola pequenininho, naquele 1 ou 2 jogos, né? O River também usava um patrocínio ali. Quando ganhou a Libertadores em 86, o Fatior de pneu, né? As marcas de pneu, né? Sim, sim. Isso aconteceu até com as seleções, né? O Uruguai em 50 não tinha escudo na camisa. Não tinha escudo, e a Argentina em 74 também não tinha escudo na Copa de 74, né?
Isso varia para os tradição, né? clubes e até para as seleções mesmo. Tem alguns clubes argentinos, nos anos 60, mais ou menos, que eles usavam o escudo da AFA na camisa, na frente, mas ali no caso, era o brasão de campeão anterior, campeão argentino do ano anterior. Era um escudeto, né? Não era um escudeto. Isso para mim mostra como o desenho da camisa ele era importante, ele era tão tradicional do Boca, do River, do Peñarol, que você olha a camisa, você não precisa ver o escudo. Aquilo ali é Peñarol, aquilo ali é River, aquilo ali é Boca. Então, exatamente, isso, né? Isso aí, no caso, a gente vê a camisa do Paulo aí no fundo, do Volta Redonda. Já lembra do Peñarol. Mas é estilo mesmo. Eu botei aqui pensando em você, que eu sabia que você ia mostrar do Peñarol, pô. Tá vendo? Mas deixa eu aproveitar e roubar essa cena aí antes de chamar o Marcelo. Eu vou entrar no bolo aí, já que você mostrou uma camisa internacional, então eu vou fazer minha média aqui também, vou mostrar logo a minha, depois o Marcelo finaliza com a dele. Eu trouxe uma também, que é uma camisa bacana que eu peguei com um jogador do Vasco, né? É uma camisa do La Coruña, de 1997, né? Adidas também. Feiraco, né? A propaganda dela, número 12. Essa camisa, ela eu peguei, como eu falei, peguei com um jogador do Vasco, um Fabrício Eduardo, e ele jogava no Vasco 97, ele trocou essa camisa no troféu Teresa Herrera no primeiro jogo contra o La Coruña, né? O La Coruña jogou contra o Vasco, era bem comum, né, nos anos 80, os times brasileiros viajarem para a Europa e jogarem esses torneios de verão. O Teresa Herrera era um deles. O Vasco jogou La Coruña, PSV e Atlético de Madrid. Inclusive, essa camisa aqui do Atlético de Madrid, essa aqui, tem que sempre se ajeitar, também é do mesmo torneio. E o Vasco jogou com o La Coruña no primeiro jogo, era tipo 2 semifinais, os 2 ganhadores faziam a final e disputavam o título. E no La Coruña tinham, na verdade, alguns brasileiros, né? Donato, Mauro Silva, Luizão, Djalminha. E o jogo Vasco-La Coruña foi 4-0 para o La Coruña, infelizmente, né? Com 2 gols do Rivaldo, 1 gol do Luizão e 1 gol do Manjarim, né? E o Fabrício tocou essa camisa, pegou a camisa, e o La Coruña se classificou e foi jogar contra o PSV. Jogou com o PSV do Vampeta até na época, né? E venceu também o PSV e foi campeão do torneio. Outra curiosidade é o número 12, né? Como eu mostrei, a camisa é número 12. O nome do jogador número 12 era Deus. Então, assim, é um nome curioso. Era João, José, alguma coisa assim de Deus, alguma coisa desse tipo. Então, o nome que chamava, né, na escalação era Deus. Então, uma coisa assim bem, bem interessante. E o Vasco e La Coruña já tinham se enfrentado, né, Paulo, na despedida do Roberto Dinamite, né? Foi outra derrota do Vasco também, né? 4 anos antes, 93, mas também o Vasco também perdeu para o La Coruña, para falar. Eu vi falar da camisa do La Coruña, parece que eu nem sou vascaína, né? Mas faz parte. Fala, Moura. A gente fala de La Coruña nos anos 90, e time do Rio. A gente lembra que um ano antes, o Botafogo foi jogar, não sei se foi Teresa Herrera ou foi Ramon de Carranza, cara, e o Botafogo acabou jogando contra a Juventus, na final, Juventus de Turim, com a camisa do La Coruña, que a Juventus usava preto e branco. Teresa Herrera, né? Preto e branco, o Botafogo tinha a camisa preta e branca. Possivelmente foi Teresa Herrera, porque o Teresa Herrera era na cidade mesmo, porque o La Coruña que era o anfitrião, na verdade, né? Então deve ter sido Teresa Herrera. Ele acabou jogando com o Fogão, acabou jogando de azul e branco. Quem diria, né? Mas vamos continuar, para finalizar esse primeiro programa da nossa série aí, das camisas campeãs, né? Termina com a camisa bacana aí, Marcelo, que isso não é novidade, né? Vamos terminar com uma internacional também, mas não é de clube. Vamos para a Copa do Mundo. Essa é uma camisa, né? Essa camisa é muito icônica, assim, né? Já muitas eleições aí, pesquisas de qual a camisa mais bonita de todos os tempos, qual a camisa mais marcante. Essa da Alemanha aqui já venceu várias dessas pesquisas. É o modelo da Copa de 90, né? A Alemanha começou a usar esse modelo uns 2 anos antes, na Eurocopa de 88, já usava esse modelo da Adidas com esse desenho, assim, com esse grafismo,
nas cores da bandeira da Alemanha. Usou na Eurocopa, não foi eliminada na semifinal pela Holanda, né? Mas manteve para a Copa de 90 e aí conseguiu o título, né? A particularidade dessa camisa é que tem assim uma identificação, né? Itália 90, que também não era muito comum na época. Algumas seleções, principalmente as seleções britânicas, usavam identificação do campeonato. Vamos lembrar, aproveitando aí da 82, vamos lembrar do programa que a gente já falou sobre isso, lá da Copa de 82, que a gente vai botar novamente esse link para a galera assistir. Quem não assistiu, para assistir, dar essa moral para a gente. Quem não assistiu vale a pena, porque tem muita história interessante lá. Então, essa camisa, que já era uma camisa assim, muito elogiada pelo padrão, assim, pelo fato da Alemanha ter sido campeã em 90, se tornou ainda mais famosa, assim, mais reconhecida como um modelo assim, histórico, né? Uma camisa que é muito reeditada, tem muitas reedições até hoje, a Adidas sempre procura fazer, porque é muito procurada pelos colecionadores. Tem um amigo meu que faz uma dessa aí perfeita. Vocês sabem quem é? Fazer um jabá? Tem uma desconfiança. Me dá o telefone dele aí. Vamos falar para a galera. A galera que tiver interesse em ter uma camisa dessa, chama a gente, fala com a gente aí nos comentários, que a gente deixa o contato desse amigo aí. Fica fechado. Deixa eu falar um detalhe interessante da camisa da Alemanha, que a Alemanha sempre usou camisa branca, né? Histórico das Copas do Mundo e tal. A primeira vez que a Alemanha usou uma camisa usando cores da bandeira foi de forma tímida, em 86, na gola preta e a pontinha com as cores da bandeira. Essa de 90, meu amigo, eles juntaram lá, aquela mulher, esqueci o nome da mulher que desenhou, a bandeira da Alemanha e as 3 listas da Adidas. Formou esse desenho que acho que foi até uma brincadeira com a bandeira da Alemanha. Ficou muito legal. E, curiosamente, essa designer, acho que é alemã, que fez essa camisa, que desenhou essa camisa, foi a mesma que desenhou aquela tradicionalíssima camisa da Holanda, também de 88. E quem sabe em breve a gente traz aqui para vocês verem também. Fica de olho, tem que ficar de olho no canal, Então, com essas 8 relíquias aí que a gente mostrou, essas 8 camisas campeãs que a gente mostrou, a gente vai terminar o programa hoje, né? Quero agradecer o Vitor, o André, o Marcelo pela participação. A gente vai estar em breve aí com mais alguns programas, fica ligado aí com a gente. Então, vou deixar um recado aí para vocês. Se vocês curtiram, se vocês gostam do tema, se inscreve no nosso canal aqui, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui embaixo também para vocês seguirem a gente, estarem sempre atentos aí no que a gente for postar, no que a gente for divulgar aqui no YouTube. Então, se inscreve no canal Memórias da Bola FC, tá? E dá um joinha aí no vídeo se vocês gostaram. E a gente aguarda vocês nos próximos episódios aí, nos próximos programas, tá bom? Um grande abraço a todos aí.